Persiste em ler até que eu vá. 1 Timóteo 4, verso 3. É claro que este conselho e exortação destina-se principalmente como uma direção para os ministros cristãos, especialmente para os jovens ministros cristãos. Eles devem ler muito se quiserem ser proveitosos para os outros como pregadores. Costumava haver um conceito muito estúpido em alguns setores da igreja que, se um ministro lesse extensivamente, ele só ministraria verdades velhas ou o que alguns simplórios chamam de cérebros de homens mortos. Os homens já aprenderam, porém, que será mais revigorado e original em seu próprio pensamento aquele que for mais diligente em cultivar sua mente, estudando e ponderando sobre os pensamentos de outras mentes. Aquele que nunca cita, nunca será citado, e aquele que não lê, não é muito provável que seja lido. Claro que a primeira coisa que o ministro precisa é ser ensinado pelo Espírito, mas em seguida a pergunta é: como é que o Espírito Santo ensina? Ele ensina, sem dúvida, principalmente por meio da palavra e através do nosso próprio conhecimento experimental com aquela palavra. Mas se lhe agradar revelar uma verdade de Deus para um outro homem, e eu não vou ler essa verdade como ela foi registrada por esse outro homem, tenho negligenciado o ensino do Espírito de Deus. Você sabe, no que diz respeito aos milagres do Salvador, que não houve um deles que foi desnecessário. Ele nunca fez uma coisa por milagre que poderia ter sido realizada pelas leis ordinárias da natureza. Assim é com o ensino do Espírito. Eu não tenho o direito de esperar que o Espírito revelará a verdade para mim sem o uso de um livro, quando eu posso encontrá-la por mim mesmo com o uso do livro. O Espírito Santo ajuda em nossas fraquezas, diz Paulo, mas não a nossa ociosidade. Ele nos é dado com o propósito de que ele possa nos ajudar quando estamos fracos, mas não para que possamos ser mimados onde somos indolentes. Eu algumas vezes tive a miséria indescritível de ouvir um sermão que foi declaradamente ditado pelo Espírito de Deus, mas que ficou claro que o pregador nunca tinha pensado sobre o assunto antes de falar. E eu só posso dizer que eu estava completamente sem condições para perceber qualquer beleza peculiar no sermão. Nem eu vi qualquer coisa que tornou-se uma fonte de edificação superior a um sermão que havia sido preparado por outra pessoa. Eu pensei ter detectado um bom número de traços da ignorância humana, porém pouquíssimos vestígios da ação do Espírito Santo. Esta inspirada exortação, a qual não é minha, nem mesmo de um apóstolo somente, mas a exortação do Espírito Santo de Deus através do apóstolo, persiste em ler. Não estou, no entanto, mantendo-me tão estrito ao meu texto como meramente a exortar-vos a ler. Quero pedir-lhes para ler a palavra de Deus. Esse me parece ser o livro do cristão. Você pode ler outros livros, assim sua mente pode ser bem adornada com as coisas espirituais. Mas se você continuar com a palavra de Deus, embora você possa ser deficiente em muitos pontos de uma educação liberal, mas você não será deficiente na educação que caberá a você para o serviço de Cristo no mundo, para o serviço dos céus, para a comunhão com Deus na terra e a comunhão com Cristo na glória. Meu propósito é dizer algumas coisas sobre como ler a Bíblia. A primeira coisa é: leia e dependa do Espírito de Deus. Quantas vezes abrimos o livro sagrado e lemos o capítulo completamente, talvez na oração familiar ou talvez em nossas devoções particulares, tendo lido a partir do primeiro ao último verso, nós fechamos o livro pensando que fizemos algo muito certo e muito apropriado. De uma forma vaga, de alguma forma proveitosa para nós, muito certa e muito apropriada de fato, e ainda assim, certa e apropriada como a coisa é, nós podemos realmente não ter ganhado nada mesmo assim. Podemos, de fato, ter perfurado a nós mesmos apenas a parte meramente externa da religião, e podemos não ter desfrutado nada de espiritual, ou qualquer coisa que possa ser benéfica para as nossas almas, se nós esquecemos do Espírito Divino, através de quem a palavra veio a nós. Não deveríamos sequer lembrar que, a fim de compreender corretamente a Santa Palavra, precisamos ter o Espírito Santo para ser o seu próprio expositor. O hino diz concernente à providência: Deus é seu próprio intérprete, e ele fará isso claro. E certamente é assim no que diz respeito às Escrituras. Os comentaristas e expositores são muito úteis na verdade, mas o melhor expositor é sempre o próprio autor de um livro. Se eu tivesse um livro que eu não entendo muito bem,
seria uma grande conveniência para mim o viver ao lado do autor, pois então eu poderia correr e perguntar o que ele queria dizer. Esta é justamente a sua posição, cristão. O livro, por vezes, lhe confunde, mas o autor divino, que deve conhecer o seu próprio significado, está sempre pronto para levá-lo até este significado. Ele habita em você e estará com você, e Cristo Jesus disse: quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, em João 16:13. Mas entender a palavra não é suficiente. Também precisamos que ela nos faça sentir seu poder. Como podemos fazer isso a não ser através do Espírito Santo? Tua palavra me vivificou, diz o salmista. Ó Deus, isso é somente conforme tu me vivificas através dela. A palavra de Deus deve ser lida literalmente, mas a letra mata. Apenas o Espírito dá vida. E excelentes são suas declarações, contudo, mesmo assim, elas não possuem força espiritual em si mesmas. A menos que o Espírito Santo as preencha, elas se tornarão como fontes sem água e como nuvens sem chuva. Vocês muitas vezes não encontraram isso por si mesmos? Apela agora para a sua própria experiência. Você às vezes leu uma porção das Escrituras e a página parecia brilhar, seu coração ardeu dentro de você e você disse que a palavra veio para casa, veio até você com poder. Justamente assim, mas foi o Espírito Santo que estava trazendo para o seu interior, para seu espírito em seu verdadeiro poder e tornando-se um cheiro suave de vida, para você. Em outras ocasiões, você pode ter lido a mesma página e dolorosamente perdido a doçura que uma vez tinha provado e perdido a amorável luz que uma vez brilhou a partir dela sobre sua mente. Tudo deve depender do Espírito falando através dela, pois mesmo a luz da palavra de Deus é, em grande medida, uma luz lunar, ou seja, é um reflexo da luz que emana do próprio Deus, que é a única verdadeira fonte de luz. Se Deus não brilha sobre a palavra quando a lemos, a palavra não reflete brilho sobre nós, mas torna-se uma palavra obscura para nós, ou como se diz, antes um obscurecimento do que uma revelação, antes escondendo Deus de nós do que revelando-o para nós. Olhe para o alto, leitor. A próxima vez que o livro estiver em suas mãos, olhe para o alto antes de abri-lo. Enquanto seus olhos estão virando a página, olhe para o alto e ore para que Deus brilhe sobre ela. E quando o capítulo for concluído e você colocar o livro de lado, tome um minuto, mais uma vez, olhe para o alto e rogue a sua bênção. Se através da leitura da Escritura nós apenas pudéssemos lembrar do Espírito Santo, o quanto já teria sido feito. Se nós não obtivermos outro bem da Escritura em si, a não ser que as nossas almas sejam conduzidas a meditar sobre aquele divino e bendito ser, isto seria em si uma bênção inestimável. Leia, então, cuidadosamente, lembrando do grande autor. Nosso segundo preceito é: leia e medite. Não há exercício mais fora de moda hoje em dia do que a meditação. E, no entanto, para usar a expressão do puritano Thomas Brooks, é um dever que engorda a alma. Um dever engorda a alma. O gado corta o capim, mas a nutrição vem da mastigação e da ruminação. A leitura é o ajuntamento de nossa comida, mas a meditação é a mastigação da ruminação, a digestão, a assimilação da verdade de Deus. Eu extraio a verdade quando leio, como nós tiramos o minério do seio da terra. Mas eu fundo o minério e obtenho ouro puro quando eu medito. Ruth recolhe os feixes de trigo, mas depois ela debulha. O leitor é o respigador, mas aquele que medita é o debulhador também. Por falta de meditação, a verdade de Deus passa por nós e a perdemos. Nossa memória é traiçoeira como uma peneira, e o que ouvimos e o que lemos passa através dela e deixa pouco para trás. E este pouco é frequentemente inútil para nós por causa da nossa falta de diligência para obter benefício no que fazemos. Muitas vezes eu acho que é muito proveitoso colocar um texto como um bocado de doce sob a minha língua na parte da manhã e manter o sabor dele, se eu posso, na minha boca o dia todo. Eu gostaria de retornar a ela uma e outra vez em minha mente, pois você encontrará qualquer texto das Escrituras sendo como o caleidoscópio. Tome-o de uma maneira e você diz: que justa verdade de Deus é esta? Tome-o de outra forma e você verá a mesma verdade, mas sob um aspecto diferente.
Tome-o ainda mais uma vez e continue fazendo isso todos os dias. E você ficará maravilhado e encantado ao descobrir em quantas luzes o mesmo aparecerá e que permutações e combinações maravilhosas você pode encontrar nela. Quando você tiver feito isso durante todo o dia, você será obrigado a sentir que há uma infinitude acerca deste mesmo único texto, de modo que você nunca pode compreendê-lo completamente, mas ainda o encontra estar além de você. Se você tem uma passagem da Escritura dada a você, não desista dela facilmente, porque você não aprende imediatamente a sua força e plenitude. O maná que caía no deserto não permaneceria doce além de um dia. Se mantido até o segundo, ele criava bichos e cheirava mal. Mas havia uma porção de maná que foi colocada em um pote de ouro e colocada na arca da aliança, o qual nunca perdeu a sua doçura e nutrição celestial. E é uma maneira de manter as porções preciosas da palavra de Deus que lhes são dadas hoje, de tal maneira que você possa ir na sua força por 40 dias e continuar a encontrar alimentos frescos no mesmo texto, dia após dia, e até mesmo mês após mês, mas isso é apenas feito por meditar sobre ela. Nosso hino tem uma fábula quando se diz que brisas aromáticas sopram suave sobre a ilha de Ceilão. Os viajantes que estiveram lá dizem-nos que nunca cheiraram brisas aromáticas, pois a canela não produz perfume até que ela seja esmiuçada e quebrada. E certamente a palavra de Deus é extremamente cheia de perfume, mas não até que tenha sido graciosamente moída pela meditação reverente e amorosa. Você não pode obter a doçura e a fragrância dela até que você a tenha esmiuçado uma e outra vez no almofariz do pensamento, como pilão do recolhimento. Medite então sobre essas coisas. Mas como podemos meditar, pergunta alguém, quando temos tantas coisas para pensar? Apenas uma coisa é necessária. E é necessário que o cristão deva meditar sobre as coisas de Deus. Eu sei que você deve pensar em muitas coisas e não posso pedir-lhe para não fazê-lo, mas sempre que você tiver tempo para descansar, então deixe sua mente voltar para a antiga casa. As aves do céu estão o dia inteiro pegando sua comida, mas eles vão imediatamente para o seu poleiro à noite, para o seu ninho. E por isso, quando os negócios do dia acabam e o pão de cada dia foi adquirido, voe para o seu ninho e descanse sua alma em alguma porção preciosa da palavra de Deus. Durante o dia também, sempre que você estiver com um tempo um pouquinho mais livre, deixe sua mente levar-se para o alto e vai ajudá-lo a fazer isso se você pegar um texto e torná-lo como asas que lhe permitam voar para refletir sobre as coisas celestiais. Leia e medite. A terceira regra para o nosso guia deve ser: leia e aplique. O que eu quero dizer é exatamente isso. Não leia a Bíblia como um livro para outras pessoas, em que você aplica para todo mundo e para todos, mas nunca para você mesmo. Não leia apenas para dizer, sim, é verdade, eu acredito que essas doutrinas são a revelação da mente infalível do próprio Deus, mas também se esforce em ler uma página das Escrituras, sempre percebendo o quanto ela pertence a você. Para alguns de vocês, há muito pouco na palavra de Deus, exceto ameaças. Ore a Deus para ajudá-lo a sentir a solenidade até mesmo das ameaças, para que você sinta profundamente as ameaças agora e você possa ser liberto do trágico cumprimento delas pouco a pouco. Se você foi levado a tremer sob a palavra de Deus, você nunca poderá tremer sob a mão de Deus. Se você sentir a ira vindoura agora, você nunca terá que senti-la no outro mundo. Peça a Deus que suas ameaças possam retirá-lo de seus pecados e levá-lo a buscar o perdão em Cristo. Então, quando você ler as descrições do coração humano e da queda, a corrupção e a depravação da nossa natureza, não pense só sobre os outros e o mundo. Olhe e veja a si mesmo como em um espelho e diga de cada homem enquanto você ouve sobre cada pecado dele: eu sou um homem como este homem que a Bíblia está mencionando. E se eu não cair precisamente no mesmo pecado, a possibilidade e o perigo disto está em meu coração e eu poderia fazê-lo se não fosse a graça preventiva de Deus. Leve as muitas histórias para casa, para o seu coração, e encontre um ponto nelas na sua vida, seja de incentivo ou de advertência para você. Quanto às doutrinas, lembre-se que uma doutrina mata, exceto quando ela seja pessoalmente compreendida e quando você sente o seu interesse nela.
Eu conheci alguns que se regozijaram grandemente na doutrina da eleição, que nunca foram eleitos, e alguns que estavam muito satisfeitos com a doutrina da justificação pela fé, mas que não tinham fé pela qual o homem é justificado. Tenho conhecido alguns também que gloriavam-se na perseverança final, mas que, se tivessem finalmente perseverado, certamente teria sido no inferno, pois eles estavam na estrada para lá. Uma coisa é conhecer essas verdades de Deus e até mesmo para lutar por elas com o zelo e a aspereza de um polemista, mas é outra coisa bem diferente desfrutar delas como nossa herança e como a nossa porção para sempre. Peça ao Senhor para te mostrar o seu interesse em cada verdade e não esteja satisfeito até que você tenha um assegurado interesse pessoal nelas. Especialmente, deixe isso ser assim com as promessas. Não te deixarei, nem te desampararei. Bem, esta é uma excelente promessa, mas se ela é lida para mim assim, eu nunca te deixarei, nem te desampararei, que promessa transformada e glorificada então torna-se? O velho resoluto Martim Lutero costumava dizer: toda religião vital está nos pronomes pessoais e possessivos. Não é assim? Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, 2. Oh, realmente, essa promessa é como um cacho de Escol, mas está no vale de Escol, e eu não posso alcançá-lo ali. A promessa é aplicada e o cacho é trazido até mim exatamente onde estou, e posso recebê-la e me deleitar com a sua doçura deliciosa. Cuide, no entanto, para buscar a aplicação dos preceitos. Alguns estão sempre olhando para o serviço de outras pessoas e são ótimos juízes e críticos em relação ao que os outros estão fazendo ou deveriam fazer. Mas a Bíblia diz: quem és tu que julgas o servo alheio? Diz Romanos 14, 4. Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Veja quais preceitos estão vinculados a você mesmo e, em seguida, como um filho de Deus, tenha seus pés velozes para correr no caminho dos seus mandamentos. Faça com a Bíblia como o homem doente faz com a prescrição do médico. Siga pessoalmente em fazer o que lhe é ordenado. Peça a Deus para não deixar que a sua Bíblia seja a Bíblia de outro homem, mas a sua própria Bíblia. A boca do próprio Deus falando à tua alma sobre as coisas que servem para a tua paz, o teu coração, a tua vida. Em quarto lugar, e este é um trabalho muito árduo, leia e pratique. Se você não fizer isso, você está lendo para a sua própria condenação. Se você ler, quem crê nele não é condenado. Se você não crê, então você já está condenado, porque você não crê no Filho de Deus. O Evangelho é uma coisa muito solene para cada homem, porque se ele não é um cheiro de vida para a vida, então deve ser sempre um cheiro de algum tipo. Portanto, torna-se um cheiro de morte para a morte. Alguns parecem como se tivessem lido a Bíblia a fim de saber como não agir. Quanto mais Deus ordena, mais eles desobedecem. Embora ele os atraia, eles não virão a ele. E quando ele os chama, eles não vão dar-lhe resposta. Um penoso, desolado coração é aquele que usa a palavra de Deus para fazer um agravo ao seu próprio pecado. Nossa vida deve ser, e se há muita graça de Deus nela, assim será, uma nova tradução da Bíblia. Falam de trazer a Bíblia para dentro do vernáculo. Bem, é isso. A Bíblia do mundano é o cristão. Ele nunca lê o livro, mas ele lê o discípulo de Cristo e julga o Evangelho e o cristianismo pela vida dos seus professos. O mundo aprenderá melhor e mais provavelmente será levado a conhecer Cristo quando as vidas dos cristãos são melhores e quando a Bíblia da vida cristã estiver mais de acordo com a Bíblia da doutrina cristã. Deus nos faça santos, santifica-nos, espírito, alma e corpo, e então nós seremos feitos finamente úteis, tanto para a igreja quanto para o mundo. Leia e pratique. Mas só seremos capazes de fazer isso tanto quanto Deus, o Espírito Santo, nos ajudar. Então prossigamos. Leia e ore. Este é talvez quase um retorno ao primeiro ponto, isto é, ler com a dependência do Espírito Santo. Mas eu desejo imprimir um pensamento bem diferente sobre as suas almas. Martim Lutero diz ter aprendido mais com a oração do que ele jamais aprendeu de qualquer outra forma. Um quebrador de pedras estava um dia de joelhos quebrando pedras quando o ministro se aproximou e disse: eu vejo que você está fazendo o que eu faço frequentemente.
quebrando coisas duras. Sim, Senhor, foi a resposta. E eu estou fazendo isso da maneira em que você deve fazê-lo, de joelhos. Uma passagem da Escritura, muitas vezes, se abre quando você ora sobre ela, antes do que desafiando a mera crítica ou olhando para expositores. Você coloca o texto em ação e, em seguida, você o compreende. Suponha que, se um homem estava estudando anatomia e nunca houvesse visto o corpo em vida, ele poderia não ser capaz de saber o que um certo ligamento seria, ou tal osso, mas se ele pudesse olhar para um corpo em movimento, então ele poderia compreender o uso de todas as diferentes partes, supondo que ele fosse capaz de vê-los. Assim, quando um texto da Escritura se encontra, por assim dizer, morto diante de nós, podemos não ser capazes de compreendê-lo, mas quando pela oração o texto se faz vivo e é posto em movimento, nós o compreendemos imediatamente. Podemos martelar um texto, por vezes, em meditação e atingi-lo uma e outra vez, e ainda assim ele pode não ser proveitoso para nós. Mas então nós clamamos a Deus e imediatamente o texto é aberto e vemos escondido nele tesouros maravilhosos da sabedoria e da graça divina. Mas a oração não deve ser apenas para que possamos compreender o texto. Eu penso que devemos orar por cada passagem a fim de que possamos ter a possibilidade de extrair dela o que Deus quer nos comunicar. Um texto é como um tesouro que está trancado e a oração é a chave para abri-lo. E então temos tesouro de Deus. O texto é a carta de Deus, cheia de palavras de amor, mas a oração deve romper o selo. Durante a leitura, siga orando e a orar, siga com a leitura. Assim como o homem anda sobre ambos os pés, o pássaro voa com ambas as asas, pois ler somente não é proveitoso. Orar sem leitura não é tão enriquecedor para a alma, mas quando os dois correm juntos, eles são como os cavalos que puxam a carruagem e eles correm adiante alegremente. Leia e ore, cristão, mas tome cuidado para não ler sem regar a sua leitura com a sua oração. Paulo pode plantar, Apolo regar, mas Deus dá o crescimento. E mesmo neste abençoado livro, Moisés pode plantar e Davi pode regar, mas a oração deve clamar a Deus, ou então o crescimento não virá. Agora, em sexto lugar, leia e experimente. Experimente o que você ouve, experimente o que você professa, experimente o que você lê. Os ourives possuem garrafas de ácido pelas quais eles testam tudo o que é oferecido para venda, para ver se é ouro ou apenas ouropel. E o cristão deve manter a palavra de Deus à mão, entesourada na alma, para testar assim tudo o que ele ouve. Examinai tudo, retende o que é bom. Muitos ouvintes acreditam em tudo o que é dito por causa da pessoa que lhes declara. Isso não está de acordo com a mente de Cristo. Não devemos receber nada como verdade de Deus vital, exceto o que é enviada até nós desde o alto, que esteja na palavra de Deus. E por mais que possamos respeitar o pastor ou o mestre, não devemos desistir assim do nosso julgamento em relação a qualquer homem, recebendo os seus ensinamentos simplesmente porque ele escolhe pronunciá-los. Tome toda a forma de verdade de Deus que entregue a você, embora ela possa brilhar com a oratória e parecer razoável e apropriada, faça o teste das Escrituras. É muito difícil, no entanto, conseguir que os homens façam isso. Eles parecem fantasiar que você tem motivos sinistros do momento que você lhes diz isso. Há um conservadorismo na natureza de todos nós no que diz respeito à nossa fé, que é certo o suficiente se fosse em relação a outro princípio. Reter o que eu sei é certo, mas estar disposto a receber ou fazer qualquer coisa que Deus me ensina a receber ou fazer é mais certo ainda. Eu preciso saber no que me apeguei, ou então eu posso estar me prejudicando pela rigidez no que eu permaneço com o que eu aprendi. A mulher de Samaria disse: nossos pais adoraram a Deus neste monte. Esse é o argumento de inúmeras pessoas. Nossos pais fizeram isso e aquilo. Este seria um argumento capital, supondo que nossos pais estiveram sempre certos, mas um argumento muito absurdo, supondo que eles estivessem errados. Eu espero que nós não sejamos como o jovem Saxão, que perguntou onde seu pai e todos os seus antepassados tinham ido. Quando lhe foi dito que eles estavam, sem dúvida, perdidos, ele respondeu ao missionário
que ele preferia ir para onde eles foram do que se tornar um cristão e ser separado deles. Há alguns que parecem ser deste sangue e se vangloriam nisso. Seus antepassados acreditavam nisso ou naquilo. Eles desejam segui-los. Há muitos que professam doutrinas que nunca aprenderam e que eles realmente não conhecem e compreendem. Eles têm a casca, mas eles nunca chegam ao cerne. Não é este o caso de muitos de nós aqui esta noite? Caso você sempre tenha uma doutrina de Deus em sua mente, encontre o texto ou textos que aprovam. Se acontecer de haverem outros textos que parecem apontar para outro lado, não corte, nem apare qualquer um deles, mas aceite tudo e espere até que o Espírito revele que eles realmente concordam. A Escritura não deve atender às suas opiniões, mas as suas opiniões devem se conformar com a bendita palavra de Deus. Há uma fábula de um jardineiro tolo que tinha uma árvore que persistia crescendo de forma estranha. Ele não gostaria de contê-la e, portanto, tinha um muro construído para que ela cresça sobre. Eu acho que o homem seria muito mais sábio se deixasse a parede sozinha e mudasse a árvore. Há pessoas que são muito propensas a alterar a Escritura para se adequar às suas opiniões, tirando uma palavra até que ela nunca seja tão cumprida, deixando de fora outra ou mudando completamente o significado dela. Mas todo mundo sabe que ela está distorcida e não natural. Ou então, mexer num texto até que ele se encaixe em alguma manivela ou peculiaridade deles. Isso não é reverência. Não é tratar a palavra de Deus como ela deve ser tratada. A palavra de Deus não é um nariz de cera a ser moldado de acordo com nossas fantasias ou de qualquer outra pessoa. Embora ninguém diga o que quer dizer, Deus sempre o faz. Deus sempre diz o que ele queria dizer. Ele não teria nos falado em uma linguagem que é susceptível de meia dúzia de significados. Ele mesmo não fala assim. Ele fala tão claramente que, se formos sinceros e desejarmos saber o que ele quer dizer, não é difícil fazê-lo, especialmente se formos a ele por isso. Vamos então levar este conselho e provar se os espíritos são de Deus e, como os nobres bereanos, buscar nas Escrituras se essas coisas são assim, e assim ler as Escrituras e experimentar o que lemos. E por fim, o texto é significativamente seguido por persiste em ler e exortar, 1 Timóteo 4,13. Eu irei, portanto, dizer, no 7º lugar, leia e conte o que você lê. Esta será uma forma eficaz de imprimir isso em sua própria memória. Quando você lê uma passagem da Escritura e teve qualquer prazer nela, vá para o seu vizinho doente e conte o que Deus disse a você. Se você encontrar um ignorante, quando você sabe um pouco das coisas de Deus, conte para ele. Nações são enriquecidas pelo intercâmbio de comércio e assim são os cristãos. Cada um de nós tem algo que o outro não tem e ele tem algo que precisamos. Vamos negociar juntos. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. Malaquias 3,16. E é muito bom que eles o façam. Nossa conversa é, infelizmente, muitas vezes muito frívola. Há muito joio, mas pouco trigo. Se apenas falássemos mais das Escrituras e estabelecêssemos isso como uma moda entre os cristãos, nós iríamos crescer muito mais rápido e mais fortes, mais sábios nas coisas do reino. Conheço alguém que, quando ele era um jovem, lia todo dia até que a noite chegasse e depois ia todas as noites e pregava. A pregação da noite do que ele havia lido durante o dia estampava e fixava as verdades de Deus sobre a sua mente e se fazia indescritivelmente proveitoso para ele. Quando você leu por 1 hora mais ou menos, passe mais uma meia hora para comunicar a um filho, a um servo, a um requerente ou para algum santo acamado o que enriqueceu e ajudou você. Como eu poderia pressionar isso sobre vocês todos, meus queridos irmãos e irmãs, que são membros desta igreja? Devemos muitíssimas das conversões que têm sido trabalhadas aqui aos esforços pessoais dos membros desta igreja. Deus é dono do nosso ministério, mas Ele também é nosso dono. É a nossa alegria em reuniões da igreja que, quando convertidos vêm, muitas vezes têm que dizer que a palavra pregada do púlpito foi abençoada para eles. E ainda assim eu acho que por muitas vezes eles dizem que era a palavra de Deus falada em alguma das classes ou nos bancos da igreja, pois não poucos de vocês têm sido pais espirituais de estrangeiros visitantes. Continue fazendo isso. Façam com que a nossa congregação esteja cheia desses atiradores espirituais que devem escolher cada um o seu nome.
e deverá disparar com a arma do Evangelho diretamente em cada indivíduo. É claro que se você não sabe nada, você não pode dizer nada. Se você nunca leu nada que pela bênção de Deus foi trazido poderosamente para casa, para a sua própria alma, não tente falar com outros. Deve haver algo iniciado em sua própria alma em primeiro lugar. Se você tiver sido colocado em contato pessoal com a verdade divina, que este seja o primeiro impulso da sua alma, como diz o hino, diga aos pecadores ao redor que amado Salvador você encontrou. A mulher de Samaria deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? João 4:29. Meu amado, façamos o mesmo. Eu não sei de uma coisa viva, mesmo uma flor selvagem na sebe, que não procure prolongar a existência da sua espécie. A dedaladeira lança todas as suas sementes abaixo dos bancos. Não importa o quão pequena a flor possa ser, procura produzir suas semelhantes. Então você, cristão, que é a obra mais nobre de Deus, não deveria estar satisfeito a menos que sua vida estivesse continuamente espalhando a verdade de Deus em torno de si, a qual tem sido feita vital para você e será uma nova vida para os outros. Que grande coroa e conclusão de serviço desta noite seria se pudéssemos ser usados por Deus para trazer uma alma das trevas à luz, da escravidão para a liberdade. Não podemos fazê-lo de nós mesmos, mas Deus pode nos ajudar. Será que você não andaria 1 milha, sim, muitos quilômetros para fazê-lo? Bem, você não precisa andar quilômetros. É bem possível que a própria pessoa que, como se fosse por acaso, está sentada ao seu lado esta noite, é a pessoa a quem Deus predestinou para ser abençoada por você. De qualquer forma, tente isto. Não haverá nada perdido, pode haver muito ganho. Ora, Deus ensinou a verdade para você, para o seu próprio bem? Sim, mas você está sendo egoísta. Seja você, pelo menos, tão altruísta como os 3 leprosos que, quando encontraram o acampamento dos sírios desertado e uma abundância de ouro e prata, e disseram, não nos é bom ficar aqui, este é um dia de boas novas, deixe-nos ir à cidade e dizer, querido amigo, você não faz bem se você somente lê para si mesmo. Depois de ler, saia e conte o que você leu, e a bênção virá ao seu próprio seio, mesmo que isto não ocorra com outros. E você será abençoado e Deus será glorificado. Eu pressiono isto em conclusão sobre alguns de vocês que não são convertidos. Muitas vezes, os homens têm vindo a Cristo através da leitura das Escrituras. Participe de um ministério de pregação, mas também leia e examine as Escrituras. Lembro-me, quando eu estava à procura de Cristo, eu li Ascensão em Progresso da Religião na Alma, por Doddridge, mas o livro me confundiu muito, embora seja um livro muito admirável em alguns aspectos. Então eu li O Alarme, por Elaine, em seguida, Chamado aos Não Convertidos, por Baxter. Tudo isso somente arou meu coração cada vez mais. Mas o conforto que eu obtive saiu da palavra de Deus. Isso foi a partir desse precioso texto. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. Isaías 45:22. Então eu obtive a luz. Vire-se para longe de todos os livros humanos para o livro divino, e de todos os ajudantes humanos a ele, em quem a ajuda está posta e que é poderoso para salvar. Leia o amor de Deus no livro de expiação na cruz, escrito em linhas vermelhas de sangue que flui do Salvador e fluindo das suas veias. Olhe para Cristo e confie nele, e você viverá. Que Deus os abençoe por causa de Jesus Cristo. Amém, queridos. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás.